Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar falando aí de regulação de tensão, só que dessa vez iremos partir para circuito integrado. Portanto, teremos como objetivos para a aula de hoje uma introdução básica aos dispositivos integrados de regulação de tensão, características dos principais reguladores de tensão, uma análise teórica das características desses elementos e circuito demonstrativo de regulação de tensão através de CI. Muito bem. Em um projeto de fonte regulada, é necessário que haja um componente, tá? Por exemplo, no Zener, como estudamos, ou um grupo de componentes reguladores, de forma que a tensão a ser fornecida pela fonte seja constante por uma faixa de cargas bem definida. Então, assim como nós vemos lá para o Zener ele tinha uma faixa de variação na saída, uma faixa variável de carga sendo alimentada com certo nível de corrente, e isso fazia com que ele pudesse gerar aquela tensão estabilizada dentro de uma certa resistência de carga. A maior parte das fontes possui um nível de tensão regulada, fixa, em geral regulada através de CIs dedicados. Tá? O Zener ele é um dos principais aí, estudados quando se trata de fonte, mas ele não é o mais utilizado em termos práticos. Tá? Em termos práticos se utiliza muito CIs, porque eles são mais eficazes, traz ali um certo arranjo e você consegue regular a tensão, consegue regular corrente ou tensão e corrente. Então isso se torna bem interessante. Agora falando de um projeto de fonte completo, eu trago aqui abaixo a construção em blocos, tá? Onde cada bloco traz aí uma etapa da construção de uma fonte de alimentação. Então, inicialmente aqui, temos a rede elétrica, que nós conectamos num transformador para alimentar o circuito. Na sequência, temos aqui o nosso transformador que vai rebaixar a tensão da rede para um nível aceitável aí, em eletrônica analógica. Um conjunto de diodos retificadores para a formação aqui de uma ponte retificadora, por exemplo. Capacitores para a filtragem dessa tensão retificada, trazem um ripple menor. E aqui o que interessa para nós, que é o regulador de tensão, que vai abastecer uma certa carga, Então o foco do estudo de hoje é esse carinha aqui, O regulador de tensão, já estudamos o Zener, que seria esse componente, e agora vamos partir para o regulador integrado a fim de obtermos uma tensão de saída constante também, assim como foi na aula passada. Muito bem, falando então das características de circuitos integrados, temos que são reguladores que requerem poucos componentes externos ou nenhum para auxiliar na sua operação. Tá? Então esses CIs, circuitos integrados, eles requerem muito pouca infraestrutura, digamos assim, de componentes auxiliares para funcionarem. Então é uma aplicação bem flexível. Estão disponíveis em diversos valores de tensão e corrente e em vários modelos de encapsulamento. O mais comum é o TO220, mas nós veremos aqui que não é só ele. Então a simbologia do esquemático é esse daqui, é basicamente um retângulo com 3 terminais, normalmente entrada esquerda, saída direita e GND ou referência central, para esse esquemático, para desenho de circuito. Aqui eu trago um encapsulamento TO92, que já difere aqui do 220, tem um encapsulamento aí também de um BC548, por exemplo, com tipo de transistor. E o 220, efetivamente falando, que é esse carinha aqui, que ele lembra um tipo 120, 127, um TRIAC, por exemplo, mas ele, na verdade, é um regulador de tensão, Então esse encapsulamento aqui é um dos mais utilizados porque ele permite também uma corrente de saída
mais interessante do que esse componente aqui, né, que teria uma corrente na ordem de miliamperes. Muito bem. Regulador integrado de 3 terminais, um circuito que fornece uma tensão altamente regulada a partir de uma tensão qualquer, né? Eu coloco o nível de tensão lá de entrada. Em geral, utilizado na saída de um retificador com um filtro, tá? Já deve existir um filtro capacitivo no mínimo. Esse componente pode fornecer tensões reguladas positivas ou negativas, valores aí entre 5 e 24 volts. Uma de suas aplicações é na construção de um regulador no local, pois ele elimina problemas associados à distribuição das tensões quando existe uma única fonte de alimentação. Os reguladores integrados possuem proteção interna contra a sobrecarga de corrente e elevada temperatura, elevação da temperatura, e estão disponíveis em vários encapsulamentos, como já vimos inclusive no slide anterior, né? Os modelos mais conhecidos são TO220 e o TO3, com capacidade de corrente de até 2 amperes. 2 amperes é interessante porque eu consigo colocar uma carga mais pesada na saída. Deve ser consultar o datasheet, né, que é o manual, obviamente, pois dependendo do fabricante esse valor pode mudar. As principais famílias de regulador integrado são 78XX, para regulador de tensão fixa positiva, e o 79XX, para reguladores de tensão negativa. Aqui eu trago o exemplo do que seria o 78, né, encapsulamento TO222, 220, aliás. Tá? Então nós temos aqui o GND como terminal 2, terminal 1 input, terminal 3 output, e o 79XX, né, porque daí nós teríamos aqui como terminal 1 o GND, tá? Então a referência aqui é terminal 1, 2 que é o domínio entrada e o 3 saída. Esse XX aqui é interessante comentar também, que ele está relacionado à tensão selecionada. Tá? Então se eu selecionar a regulação em 12 volts, então é 7812 ou 7912. Se eu for regular para uma tensão de 24, né, por exemplo, que nem está aqui, né? Então vai ser 7824 e 7924. Se eu for regular para 5, né, vai ser 7805, 7905. Então é muito interessante, né? Utiliza-se os dois normalmente quando quer uma fonte simétrica. Né? Eu quero uma fonte que gere mais 12 menos 12, inclusive na maleta Minipa tem, né? Não sei se todos se recordam, talvez um ou outro se lembre aí, mas na maleta da Minipa, que é utilizada em eletrônica analógica e digital, ela tem ali no canto inferior esquerdo uma fonte de alimentação que é simétrica. Ela é mais 12 volts, o terra, né, que seria o terminal preto da maleta, e menos 12 volts, uma saída de 1 ampere. Tá? É feito, por exemplo, com 7812 e com 7912. Então, esse daqui, 7812, regularia para positivo e 792 regularia para negativo com relação àquele terra. Então, essa daí seria uma aplicação que a gente teria na prática, né, para esses componentes muito utilizados, inclusive, e que nós temos lá no laboratório. Né? Provavelmente dentro daquela fontezinha da maleta tem esses dois componentes aqui. Falando aqui uma particularidade, né, sobre o regulador 78XX, vale também para o 79XX, é que a figura ao lado, né, e daí eu já trago essa figura, então, que é o circuito mínimo para o funcionamento do 78 ou 79, né, XX, vai apresentar aí a configuração básica para esse regulador de tensão, e é importante enfatizar que para o funcionamento adequado, a entrada de tensão mínima deve ser XX, por exemplo, 12 mais 2,5. Né? Então, se eu fosse regular aqui para 12 volts na saída, eu teria que entrar com 12 mais 2,5, que seria aí 14 volts. Né? Aqui temos outro exemplo, né? Assim como no caso do regulador 7805, para obter
5 volts na saída, o valor de entrada mínimo de tensão é de 7,5, né? Porque é sempre o valor aqui XX seria 5 mais 2,5. 5 mais 2,5 é 7,5. Existe também o valor de tensão de entrada máximo, que em geral não pode exceder 40 volts. É importante consultar o valor exato no datasheet pelo fabricante e recomenda-se também o uso de 2 capacitores, C1, né, mais à esquerda lá na entrada, e C2 na saída. Tá? Mas sem eles o circuito funciona também. O interessante é que C1 deve ser utilizado quando o capacitor de filtro do retificador estiver muito distante do regulador, tá? E C2 melhora a resposta transiente de proteção contra ruídos. Às vezes você tem aqui um ruído de alta frequência, você não quer jogar isso daqui para sua carga, se for uma carga sensível, e esse capacitor, portanto, ele vai filtrar esse ruído e vai jogar lá para a terra, tá? Então o ruído aqui de alta frequência ele joga para a terra, e o que for aqui de baixa frequência, né, apenas um repousinho aqui na saída, se houver, que não é para ter, para sair constante, você joga lá para a carga, né, apenas um valor médio limpo. Beleza, turma? Então esse 2,5 aqui, digamos assim, é uma perda, né, que fica aqui sobre a componente, mas ela vai existir para que ele regule de forma correta, tá? Sem essa perda de tensão ele não conseguiria funcionar de forma correta. Aqui eu trago um exemplo de análise, tá? Bem tranquilo, porque esse componente aqui é basicamente olhar o datasheet, colocar os componentes ali do lado e ele vai estar regulando. Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Considere um regulador de tensão 7805 com capacidade de 1 A, instalado no circuito abaixo. Determinar o menor valor de resistência que pode ser acoplado na saída do circuito regulado, tendo como premissa aqui, que é um regulador para 5 volts de saída, né? Se é 5 volts de saída, então esse positivo e negativo é 5 volts. Perceba que na entrada aqui nós temos 15, né? Então 15 aqui sendo regulado com esse capacitorzinho aqui, né? Que ele é colocado em termos do datasheet do 7805. Mas perceba, eu tenho 15 de um lado e 5 do outro. 15 menos 5 dá uma diferença de 10 volts, que não é aqueles 40, né? Que 40 é o máximo. O mínimo é quanto? 2,5, tá? Então está entre 2,5 e 40. Essa diferença aqui no 7805 ele vai estar funcionando. Como aqui 15 menos 5 é 10, o componente vai estar funcionando de forma correta, tá? Aqui foi colocada uma resistência de aterramento aqui de 811, que está drenando 5 mA. E na saída nós teremos que, como esse componente ele é capaz de mandar para a saída até 1 A, a resistência de carga ela tem que ser maior ou igual ao valor nominal dividido pela corrente máxima. O valor nominal é 5 volts, né, que é o que ele regula. Corrente máxima 1 A. 5 dividido por 1, lei de Ohm clássica, 5 ohms. Tá? Muito bem. Então, em termos práticos, nós temos que a resistência deve ser maior ou igual a 5 ohms. Mas e a potência? A potência é tensão vezes corrente. Tensão 5, corrente 1. Signos 1, 5 watts. Tá? Então, resistor aí comercial a ser adotado na saída pode ser, aqui está 56, mas é 5, tá? 5 ohms barra 5 watts. Então, componente que pode ser colocado aqui na saída, esse carinha aqui, ó. Tá? É um resistor aí de potência, muito provavelmente aí vocês não viram no curso. Mas ele não é aquele coloridinho, tá? Aquele coloridinho na saída dessa fonte vai pegar fogo, com esses valores aqui de resistência. Então teria que ser aqui esse resistor 5 watts, 5 ohms, para que ainda no limite, hein? Porque 5 watts aqui está bem em cima do calculado. Mas ele iria suportar tranquilamente aqui, não tão tranquilo assim, né? Ia estar meio enforcado aí, muito próximo do valor nominal. Mas iria funcionar nesse tipo de circuito sim. E é necessário colocar um dissipador, tá, nesse componente, porque 1 A vai aquecer muito aqui as pastilhas semicondutoras, né, interna, aquela questão do material PN internamente
intrínsecos semicondutores e é um semicondutor, né? Um regulador circuito integrado semicondutor. Então teria que ter aí uma chapa metálica, né, para dissipar aí o calor e o componente ter uma vida útil maior. Certo, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Sempre estou disponível no chat, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu subi um vídeo prático aí sobre diodo Zener, está lá no YouTube, vou mandar para vocês assistirem também posteriormente. No celular fica legal, né? Eu fiz a gravação quando eu estava prestando o processo para entrar na escola e tava legal lá no celular, mas eu subi no YouTube e ficou invertido o vídeo, tá? Então se vocês conseguirem assistir no celular ou tablet é melhor para ver do que efetivamente no PC, tá certo? Dê uma olhada lá, vou passar o link para vocês, que ficou bem interessante, tá autoexplicativo o vídeo, né? E eu ainda fico falando. Então eu acredito que se alguém teve alguma dúvida aí com relação à teoria de Zener, assistindo esse vídeo, que foi feito inclusive no Rubens, tá? Uns 3 anos atrás aí, provavelmente vocês conseguirão aí entender de uma forma mais clara o funcionamento do Zener. Certo, turma? Agradeço a todos, bons estudos, até!